De volta com o nosso Você Bonita, recebendo hoje Tainara Gutadi, que é nutricionista, mais uma vez junto com a gente. Obrigada. Para falar de estratégias para aumentar a performance, a gente está colocando hoje aqui para corredores, porque de fato a corrida ela é uma atividade física, enfim, como qualquer outra atividade, mas ela tem ali algumas questões meio específicas e que eu acho que é bacana que a gente toque nesse assunto. No entanto, é para qualquer atividade física. Então manda mensagem para a gente, fala, Carol, eu pratico tal coisa, como seria a estratégia para mim? E a gente junta tudo, certo? Certíssimo, Carol. Vamos começar do jeito que você quiser. Bem-vinda. Vamos, muito obrigada. Muito feliz em estar aqui. E a corrida é um esporte que hoje em dia está muito em alta. As pessoas estão vendo o benefício no corpo, na mente e buscando entender cada vez mais sobre esses alimentos. E no consultório eu vejo muitas dúvidas sobre esse esporte. Então, posso correr em jejum ou não? Ou corro 1h30, estou fazendo 15 quilômetros, 12 quilômetros, preciso comer alguma coisa durante o treino ou não, tomar carb up ou não. É um esporte que gera muitas dúvidas. Porque é intenso, é o impacto, é a intensidade e é o corpo inteiro em movimento durante um longo período, né? Dependendo dos quilômetros, da quantidade de quilômetros que você estabelece. E é um esporte também que já inicia intenso, porque por mais que você faça no começo, às vezes, 4 quilômetros, mas você às vezes não corria antes, então os 4 já seria intenso. Sem dúvida. Aí quando você aumenta para 8, também é intenso. Então é um esporte que sempre demanda do seu melhor. E é por isso que precisa estar alinhado com a alimentação. É verdade. E a gente separou aqui algumas caixinhas e a gente vai falar do correr em jejum daqui a pouquinho. A gente vai guardar mais pro final da pauta, que é o meu caso. Então, a Tainara falou, Carol, você corre em jejum? Vamos falar sobre isso. Mas agora a gente vai para a parte da alimentação. Então vamos lá, como é que você entende aquele paciente que tem que vir para esta caixinha, que é, de repente, para aumentar a performance, ter um pré-treino de energia rápida, ou aquele que vai precisar dessa 1 hora aqui para calcular, enfim, depende do perfil do paciente, assim, nesse sentido? Depende, Carol, depende de quem é esse paciente, depende do objetivo desse paciente e principalmente como que ele se sente melhor no treino, na corrida. Tá. A nutrição que eu acredito é muito individualizada, então não existe um melhor pré-treino, existe o melhor pré-treino para aquele paciente, que é o seu caso que nós estávamos conversando antes. Então existem pacientes que irão se encaixar aqui nesse pré-treino de energia imediata. Tá. O que é um pré-treino de energia imediata? É aquele alimento, ou pode ser um suplemento, uma bebida ou um alimento mesmo, que você come e tem uma rápida absorção. Normalmente ele é rico em carboidrato, absorve rápido e o teu corpo já utiliza de energia. Tá. E os pré-treinos que entram nessa caixinha de 1 hora antes do treino, eles são um pré-treino também que fornecem energia, então tem carboidrato, mas eles têm uma digestão mais lenta por algum motivo. Tá. Por exemplo, a aveia por ter muitas fibras. Certo. Então ele vai fornecer energia, mas como demora para digerir, você precisa ter esse espaço maior entre a refeição e o treino. Entendi. Então vai depender muitas vezes da organização daquela pessoa, se ela vai ter ali ainda esse espaço para poder fazer uma digestão, ou se ela acordou em cima da hora e ela precisa, se ela for correr pela manhã, dessa energia muito rápida. E o que, na verdade, a minha dúvida é, vai favorecer que essa pessoa se sinta bem tendo essa carga muito rápida? Porque a gente tem um rebote, muitas vezes, da insulina e da própria glicemia quando ingere alimentos muito ricos em açúcar, vai? Sim. E como que é isso? Para a pessoa começar a atividade física e também não passar mal e isso virar somente energia? Outro ponto super interessante de falarmos, o contexto da sua alimentação, o contexto do seu dia vai impactar muito na sua performance. Tá. Então não adianta fazer um pré-treino, ter uma energia rápida ótima, de uma fonte igual a tâmara, ela é rica em nutrientes também, é ótima em qualidade. Mas se não teve proteína durante o dia, que é a proteína que ajuda a estabilizar também a glicemia, Tá. se não tem fontes de gorduras boas durante o dia, até porque a gordura ajuda você a absorver melhor outros nutrientes, principalmente vitamina A, D, E, K, que são importantes. Então, também temos a gordura boa, que podemos falar um pouco depois. Tá. Então, é muito importante ter todo esse conjunto. E da corrida, na performance, nós precisamos de carboidrato. Então, nós temos o glicogênio. O glicogênio é composto por carboidrato. Então, temos o glicogênio que é muscular, que é armazenado no músculo. Tá. E temos o glicogênio que é hepático. Durante horas de jejum, durante o sono, você utiliza o glicogênio hepático como uma fonte de energia. Tipo uma reservinha que tá lá. Isso, então é algo que você, todos
todos nós vamos utilizar. É algo que nós temos e manda energia para o nosso cérebro, para o nosso pulmão. Tá. E o glicogênio muscular é aquela energia que nós comemos e vamos pro treino. Então você vai usar o glicogênio do músculo. Tá. Mas o nosso corpo se acostuma a utilizar mais um ou mais outro. Então uma pessoa que está acostumada a fazer um jejum intermitente, por exemplo, ela já tem essa tendência a usar mais um tipo de glicogênio. Mas tem aquelas pessoas que elas precisam dessa energia rápida porque às vezes nunca fez uma dieta ou às vezes nunca fez, sempre foi acostumada a ficar beliscando sempre. Isso é perfil que quem belisca muito, come várias vezes ao dia, normalmente vai precisar dessa energia mais rápida. Normalmente vai. Então, não temos assim um melhor ou pior. É realmente conversar e entender pra quem essa pessoa, que se encaixa melhor pra essa pessoa. Então vamos colocar aqui uma situação que a pessoa começou a correr porque ela quer perder peso, ela quer emagrecimento. Vamos pra estratégia. Vamos lá, se essa pessoa ela quer emagrecimento, primeiro passo, cuide do seu estilo de vida. Então, consuma boas fontes de proteína, organize seu sono, rotinas de horários, coma folhas e legumes, então não esqueça desse ponto. Tá. E você pode escolher 3 formas de pré-treino, independente do seu objetivo, mas falando em emagrecimento, o principal que você tem que cuidar é das quantidades. Então, ou você pode fazer um pré-treino, uma refeição normal, café da manhã, almoço, jantar, sabe aquela refeição completa? Sim. Essa refeição, por ser mais pesada, folhas e legumes tem muita fibra, que tem uma digestão mais lenta. A proteína demora para fazer digestão 1h30, 2 horas. Então, carnes magras, elas demoram um tempo para ser digeridas. Tá. Então, um almoço com folhas, legumes, arroz, feijão e carne. Isso vai dar trabalho para o seu corpo fazer digestão. Então, o ideal é pelo menos 2 horas depois você fazer algum esporte. Entendi, não ir de cara. Não ir de cara, porque senão pensa que pro teu corpo, o teu músculo ele vai estar demandando de energia, mas o teu corpo ele está focado em mandando energia, mandando sangue lá para a região que faz a digestão. Então não vai ser interessante. Aí temos a outra opção do pré-treino, que entraria nesse grupo. Pré-treino de energia é rápida, mas ela tem que ter essa distância do tempo, não é imediata. Aqui é rápida e aqui é imediata. Então, essa energia seria 1 hora antes do treino, porque é composto praticamente de carboidrato, mas a união, por exemplo, o biscoito de arroz com a banana. Já fez essa combinação? Biscoito de arroz com a banana picadinha em cima? Nunca fiz. Fica bom? Fica maravilhoso. Uma canelinha. Fica de repente. A canela ajuda a controlar também o índice glicêmico da refeição, então é ótimo. E seria um café da manhã, por exemplo, que tem muita gente que, né, os corredores aí gostam muito. Tem os noturnos e tem os de bem cedinho, né? Seria ótimo. A banana com mel e aveia em flocos, por exemplo, seria uma ótima opção para aquela pessoa que acorda por ter costume, às vezes, de a vida inteira fez um café da manhã, então ela vai querer comer alguma coisa, mas ela tem 1 hora pro treino ainda. Então, café da manhã às 5h30, mas ela vai correr às 6h30. Tá. É uma ótima opção, uma opção interessante. Certo. Ou aquela pessoa pensando bem na vida real hoje em dia, de trabalho, enfim, então ela almoçou meio-dia e só que ela vai correr às 6 horas da tarde. Tá. Às vezes, por ser um período muito longo, meio-dia até às 6 da tarde, ela vai querer fazer um lanche melhor à tarde. Entendi. Então, seria uma opção legal. A banana com aveia e o biscoito de arroz, uniu isso à tarde e uma dose de whey, para ter uma proteína à tarde, por exemplo. O whey entra muito também, né, nas estratégias, porque ele é fácil pra gente levar e é proteína pura. Sim, e de rápida absorção. Tá. E o whey, ele não está aqui como fonte de energia, porque como ele tem proteína, ele não vai ele vai fornecer saciedade, mas não energia para performance. Tá. Mas por absorver muito rápido, ele entraria tanto aqui num pré-treino imediato, se fosse o caso de uma pessoa que precisa ter mais proteína no dia, entraria aqui também, entraria em lanches entre as refeições. Entre as refeições, para ter ali, né, da saciedade e com proteína. Isso. E também é uma ótima opção no pós-treino. O pós-treino ele precisa ser composto tanto de proteína quanto carboidrato. E o whey é rápido. Se você estiver numa prova de corrida, você consegue levar. Se você estiver fora de casa, você leva também. É muito prático. Vamos falar do jejum, então? Do praticar atividade física, ou mesmo a corrida em jejum. É sempre uma discussão, porque tudo que a gente fala, assim, parece que todo mundo acha que se encaixa em tudo. E não, né? Por isso que a gente tá falando, tem perfil que vai se encaixar aqui, tem perfil que vai se encaixar aqui, tem perfil, como o meu caso, que se eu comer antes de correr, eu não consigo correr. Sim. Porque me estufa, não me sinto bem, né? Eu prefiro correr em jejum. E como é que é isso pensando na estratégia de performance?
Eu gosto também da estratégia de correr em jejum, tanto até praticar musculação, praticar luta, não tem problema essa questão, desde que você se sinta bem. Então, no seu caso, você consegue treinar com performance, com eficiência, super interessante. O que o seu corpo ele utiliza de energia durante uma corrida em jejum? O carboidrato que você consumiu lá na noite anterior. Tá certo. Então, é fundamental que essa refeição da noite anterior, ela tenha boas fontes de carboidrato, e boas fontes de carboidrato para uma refeição, que seria uma refeição mais sólida, seria aqui, então, a batata doce, o arroz, a batata inglesa, a mandioca, a batata baroa. Abóbora. Abóbora é ótimo. Então, são ótimas fontes que vão fornecer essa energia pro teu músculo, e você vai acordar de manhã já com o teu músculo preenchido desse glicogênio, e você vai ter muita energia pro seu treino. E aí, isso é uma pergunta importante. Eu vou colocar a pergunta do público, mas já já você me conta. Como a gente começa a queimar a gordura estocada, por exemplo, num treino como a corrida? Já já a gente fala. Na tela, perguntinha do público, olha lá. Obrigada, Luiz, um beijo. Atletas podem fazer suplementação combinada? Não sei o que ela quis exatamente dizer, mas a gente tem alguns suplementos aqui, né? Pode mostrar, ó. Eu acredito que a suplementação combinada seja unir dois tipos de suplementos diferentes. Talvez. Mais de um. O whey, aquele BCAA, o whey e o colágeno, enfim, acredito que seja nesse sentido. Sempre com o acompanhamento de um profissional da área da saúde. E os eletrólitos são super interessantes também para atletas. Verdade. Porque o atleta, normalmente, ele é uma pessoa que ele corre por muito tempo. Então, mais de 1h30, 2 horas. E durante a corrida, você soa, então você perde os eletrólitos. E esses eletrólitos, eles são minerais que são como se fossem assim, os fios de energia do nosso corpo. Assim, eles vão repor essa energia. Então, perdemos sódio, potássio, magnésio, e cada um tem sua importância. O magnésio é importante para o relaxamento muscular, o potássio também é importante para a contração do músculo, o sódio para hidratação. E pensa se o seu músculo não consegue contrair e relaxar, o que vai causar? A cãibra, a fraqueza, a fadiga. Então, um dos principais suplementos para quem corre muito, no caso, atletas, são os eletrólitos também, que você pode repor na forma de carb up, na forma de como se fosse aqui as bebidas isotônicas, então na forma líquida. É a que você trouxe, né? O carb up. Os carb ups também são ótimos. Também temos a quantidade ideal de carboidrato para ingerir durante a corrida, que seria uma média de 30 gramas por hora, mas isso seria mais casos específicos de atletas, a partir de 1h30, 2h30. Se forem prolongar. Realmente não, porque 1 hora em jejum impossível. Sim. Eu corro os meus de 8 a 10 em jejum. Mais do que isso, não. Provavelmente, se você quisesse aumentar esse tempo, aí o carb up seria uma opção interessante. Daí é rápido e é fácil, né? Que a gente fácil de levar. Né? Algumas pessoas, eu tenho pacientes que se adaptam bem levando o suco de uva integral, que também é uma fonte de carboidrato rápida, a de absorção. E algumas, eu tenho vários tipos de perfis de pessoas, e algumas preferem um alimento quanto mais limpo, melhor. Entendi. E o suco de uva, ele não tem aquela lista de ingredientes. Verdade. Então, é excelente opção também. Tá certo. Vou colocar a perguntinha do público e depois a minha perguntinha da gordurinha, hein? Na tela. Obrigada, Rê. Um beijo. O que a nutricionista acha daquele chiclete pré-treino que dizem que dá energia imediata? Nunca ouvi falar. Eu vi que tem um tal de um pirulito agora. Tem chiclete também? Tem. Glaucia falou que tem. Você já ouviu? Não, não ouvi falar. Eu acredito que seja um chiclete que tenha alguma composição com carboidrato, talvez maltodextrina, com cafeína. Pode ser. Você conhece, Tá? A Tá também não. Se vocês souberem me dizer o que tem nesse chiclete, eu vou saber melhor. É composto de cafeína, de malto, de carboidrato, de taurina. Depois, manda pra doutora no direct a marca ou a fotinho dele. A Glaucia também vai te mandar. Aí a gente consegue responder. Vai ficar fora do ar, mas acho que é um jeito. Sim. Bora comentar, então, como é que a gente começa a usar a nossa própria gordura estocada como fonte de energia. Vamos conversar sobre isso. Também muito importante nesse caso falar que isso vai depender do contexto. Então, a atividade física é muito importante, mas a atividade física é 1 hora do seu dia. Então, a gordura você vai estar utilizando de energia não só no exercício, mas também durante todo o seu dia. Então, é uma continha. Então, se o seu objetivo é emagrecimento, durante a atividade física, o teu corpo ele vai chegar a essa hora que ele vai precisar de mais carboidrato, de mais reserva. Só que isso varia muito de qual que é a intensidade do seu treino, de quantos quilômetros já percorreu. Se você
É um indivíduo muito treinado ou não. Até uma curiosidade, quanto mais você é treinada, mais difícil é de utilizar. Porque você tem mais técnica. Então, com certeza, você hoje, às vezes, gasta menos calorias, porque você pensa, Carol, começando a correr. É automático. Um esforço maior, né? É verdade, é verdade. Por isso tem que começar a fazer tiro. Aí agora, pra sair do... né, pra não estar na zona de conforto. Aí faz tiro. Isso. Só que pensa assim, se uma pessoa comeu, ela precisa de 1.200 calorias, por exemplo, de acordo com o metabolismo dela, pra perder gordura. Só que ela teve uma ingestão de 2.000, não adianta correr 20 ou 30 ou 40, você não vai ter uma zona de queima de gordura, porque vai ter 700 calorias a mais estocadas durante o dia. Entendi. Então, cuide do contexto e não vai ter um horário específico que vai queimar mais ou menos. É colocar a estratégia nutricional, então a quantidade calórica do dia. Isso. Nos horários distribuídos. E, de fato, enfim, fazer essa conta até do que a gente queima, né? Do que a gente come e do que queima. Isso, porque cada pessoa vai demandar de uma forma específica e também pra gente unir conforme o teu objetivo, ter a performance, então carboidratos mais próximos ao esporte pra você ter energia, mas ao mesmo tempo sem estocar mais do que você precisa pra sobrar pro teu músculo usar gordura também como fonte de energia no treino e no dia a dia também. É por isso que vocês dizem, quando você quer comer um chocolate, então come antes do treino, porque ele vai ainda te ajudar na performance. Exato. Né? Vai dar o prazer, mas vai ajudar na performance também, né, Tainara? Ele dá esse pico de glicose, que é o que teu músculo ele vai usar também de energia. Esse glicogênio que você falou que a gente gasta, que a gente usa, ele depende do que a gente consome de alimento para essa quantidade desse glicogênio. Então, quem consumir muito a mais nas calorias vai ter mais estoque de glicogênio. Ou nem sempre. Só que também não pode abusar do comer muita quantidade. Porque senão, não tem como gastar, vai ficar com esse excesso de caloria. É interessante que você precisa de 30 gramas, pensando em corrida, que é o nosso foco principal, 30 gramas de carboidrato por hora numa corrida. Então, passando disso, isso é uma média, mas passando disso você vai só estocar. Então, sim, já correu o risco de você aumentar a quantidade e acabar ganhando. Sabe quando busca performance, você come mais e às vezes acaba ganhando peso. Isso pode acontecer. Então, tudo com estratégias, quantidades, principalmente porque carboidrato é muito concentrado. Por exemplo, uma banana, ela equivale ao mesmo de carboidrato que 200 ml de suco de uva integral. Olha então, só. acaba tendo essa influência de uma volume. banana é igual aquele copinho? 200 ml, acho que até um pouco menos. Um pouco menos. Muito legal, Tainara. Olha, Tainara é craque nessa questão quando a gente fala de performance, como você disse, de saúde como um todo, mas adequando o objetivo, que esse é o principal, né? Pra gente amo essa área. Chegar no resultado. Realmente, volte. Com certeza. Pra gente continuar falando sobre isso. Tem um monte de perguntinha lá nas redes sociais, se você puder responder. Vocês vão lá no @Tai Gotard, né? Ficou só um Tai, então THI Gotard com 2 T's e I no final também. @Tai Gotard, vocês encontram o trabalho da nossa nutricionista. Espero vocês lá. Adorei, você é uma graça sempre. Obrigada. Com esse sorriso, uma simpatia. Obrigada, viu? você também. Até a próxima. Até. Obrigada.